Boa noite, meu nome é Otto, sou da turma DSM2 do segundo ano da escola SESI e eu reprovei na habilidade H18 sobre polígonos. E eu vou fazer um vídeo respondendo algumas perguntas sobre o que são polígonos. Então, primeira pergunta, o que são polígonos, né? Polígonos são figuras fechadas e planas. Um exemplo prático do que a gente tem no dia a dia, para contextualizar o que são polígonos, é a placa de pare que temos na rua, a placa de não atravesse, todas essas coisas. Especificando, a placa de pare ela é um octágono, que é um polígono de 8 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que se fecha e vira um polígono. Mas tá, Otto, quais são os elementos de um polígono? Então, como podemos ver nesse desenho, todo polígono tem que ter lados, lados de uma linha plana, eles têm que ter pontos que interligam cada lado, mas eles também têm ângulos internos e externos, como podemos ver aqui, dentro desse quadrado que eu fiz, eu posso fazer um triângulo, e dentro desse triângulo eu posso ter um ângulo de 90 graus. Isso aqui é um ângulo interno que um quadrado em específico pode ter, né? Um quadrilátero. Mas quando falamos sobre polígonos, a gente fala tanto sobre polígonos convexos e não convexos. Os convexos são como esse daqui que eu mostrei. Todos os ângulos dele são menores que 90 graus, que 180 graus, perdão. Então, todos os ângulos que tem dentro do quadrado, aqui tem 90, esse aqui não poderia ser maior que 180, independente do quadrado convexo. Enquanto um polígono não convexo pode ter ângulos maiores que 180. Um exemplo disso é quando você pega uma bandeja quadrangular em algum restaurante, por exemplo, aquilo é o exemplo de um polígono convexo. E quando você pega, por exemplo, uma estrela que uma criança desenhou para você e as linhas dela estão por dentro da figura, isso aqui é um exemplo claro de um polígono não convexo, porque ele tem ângulos diversos, tipo eu posso pegar, aqui não vai dar de ver, então eu vou fazer assim. Eu poderia pegar esse ângulo e fazer isso aqui com ele. Poderia pegar um desses triângulos aqui, né? Eu poderia fechar esse ângulo aqui, poderia pegar vários ângulos. E dependendo da deformidade que o polígono tem, esses ângulos poderiam variar e ser facilmente maiores que 180 graus. Tudo vai depender do formato do polígono. Mas, Otto, enquanto a classificação dos polígonos, como eu vou saber qual é qual e como diferenciá-los? É muito fácil. Você simplesmente vai ver o número de vértices que cada um tem, número de lados, né? O triângulo, por exemplo, ele tem 3 lados. Isso é uma característica do próprio triângulo, aqui. Enquanto um quadrilátero, ele tem 4 lados. Isso vai de retângulo, vai para quadrado, vai para esse tipo de coisa. Agora, quando a gente fala de algo mais cotidiano, temos 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos o exemplo de uma placa de pare, como eu já falei no início, que é um octágono. Espera, que a câmera não quer focar. Aqui não vai dar de ver muito bem, mas eu fiz um octágono. Vou tentar fazer maior aqui para a senhora conseguir ver. Esse é um exemplo cotidiano para a gente perceber, né, que tipo as formas geométricas e os polígonos estão inseridos diariamente nas nossas vidas, mas é muito difícil a gente perceber a relação de cada um deles com a matemática, né? Porque são coisas que passa batido e não sei o que, e a gente acaba não prestando tanta atenção na essência deles, né? E como a matemática influenciou no nosso dia a dia. Quando entramos no exemplo de diagonal de um polígono, a gente pode usar esse mesmo exemplo aqui que eu falei para determinar a classificação de um polígono. A diagonal, é simplesmente o intermediário entre dois pontos extremos de um polígono.
como eu já tinha feito aqui, eu só vou marcar, mas eu vou pegar o exemplo do quadrilátero. O quadrilátero que eu fiz, eu falei que a gente poderia fechar um triângulo com ele. Esse ato que eu fiz de pegar desse ponto aqui até esse ponto aqui, cruzar uma linha, isso aqui é a diagonal do polígono, entende? Isso aqui, vou deixar mais marcado aqui. Isso aqui seria a diagonal do polígono. Essa linha aqui de intersecção entre esses dois pontos. Então, quando a gente fala de diagonal, isso serve para qualquer polígono, tá? É a extremidade entre dois pontos do mesmo polígono. Mas, ó, tá, eu consegui entender como que a gente faz para saber o que é uma diagonal, mas como que a gente calcula? Tem um cálculo para isso, já que tudo envolve matemática? Sim, dando uma pesquisada mais a fundo, eu encontrei essa fórmula aqui na internet, tá invertido na câmera, mas é n vezes, abre parênteses, n menos 3, fecha parênteses, dividido por 2, que vai ser igual ao número de diagonais. O que o n significa? O n significa o número de lados, enquanto o d significa diagonal, que é o que a gente vai encontrar. Para testar essa fórmula, nitidamente, para a gente conseguir ver e colocar em provas o que eu estou falando, eu vou pensar num polígono aqui. Podemos fazer com o hexágono, por exemplo. Daí a gente trocaria os n's, né, na conta pelo 6, que são o número de lados, que é um hexágono, então são 6 lados. Então ficaria 6 vezes, abre parênteses, 6 menos 3, dividido por 2, isso seria igual ao número de diagonais. Então, primeiro a gente faz a distributiva, fica 36 menos 18 dividido por... isso entre parênteses ainda, dividido por 2, daí fica 36 menos 18, 36 menos 18, fica 18, no final fica 9. O que conseguimos perceber é que dentro de um hexágono temos um total de 9 diagonais. E caso queremos calcular os ângulos internos, como eu já havia falado antes que um polígono tem, a gente vai precisar dessa fórmula aqui, que é seu número de lados, como a gente já fez a fórmula passada, menos 2 vezes 180. Eu estou me baseando em alguns cálculos que eu achei na internet, como no Brasil Escola e no Toda Matéria, mas para não me perder eu estou vendo aqui só para ter certeza. Ok, vamos pegar de base aqui um pentágono, que é o número de copas que o Brasil tem. Fica 5 lados. Ah tá, nem expliquei a fórmula, né? Perdão. É o número de lados menos 2 vezes 180, que é um número que a gente usa de base para calcular a diagonal de um polígono, né? Que são 180 graus no caso. No caso do pentágono fica 5, que é o número de lados que um pentágono tem, porque é penta. Então sempre quando você for pensar, até o pentágono mais ou menos, que é o que a gente mais sabe, pensa nas Copas do Brasil. 4 é tetra, 5 é pentágono e hexa é 6, que são 6 lados. Se Deus quiser, na próxima Copa, no que vem já está chegando, a gente pega hexa. Daí fica 3 vezes 180, que isso dá 540. Então significa que a soma dos ângulos internos, a soma dos ângulos internos de um pentágono são 540 graus. Esse aqui é o meu vídeo explicando algumas coisas sobre polígonos.
Dando alguns exemplos práticos, né? Porque como eu não sei editar muito bem pelo celular, então eu tive que desenhar. Aqui são os desenhos que eu fiz, caso a Sora queira, tá? Aqui estão as fórmulas que eu fiz. E é isso, Sora, muito obrigado pelo seu tempo.